dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, em nome do Dr. Cláudio Iglesias. O tema que foi selecionado para mim falar é gastrostomia endoscópica percutânea, as suas indicações e as modalidades técnicas. Em 1980, o endoscopista Ponsky e o cirurgião pediatra Gauder descreveram pela primeira vez a técnica de gastrostomia endoscópica nos Estados Unidos. No mesmo ano, alguns meses após, Dr. Ashiba, aqui no Brasil, também descreveu a técnica sem ter nenhuma comunicação entre eles. Bem, essa é uma foto do Dr. Ashiba com o Dr. Gauder em um evento realizado aqui no Brasil em comemoração aos 20 anos da gastrostomia endoscópica. Dr. Gauder apresentou essa publicação em que, naquele ano, já nos Estados Unidos, eram realizadas mais de 216 mil gastrostomias endoscópicas percutâneas. Era a segunda indicação de endoscopia digestiva alta e já existiam 836 publicações indexadas. Atualmente, esse ano, já temos quase 4 mil publicações indexadas. A gastrostomia endoscópica percutânea apresenta algumas particularidades. Em primeiro lugar, a sedação. É um procedimento que pode ser realizado com uma sedação mais leve ou mesmo profunda, podendo ser evitado anestesia geral e intubação traqueal. Ele tem um pós-operatório pouco doloroso e existe uma ausência de ilho paralítico, o que permite uma alimentação mais precoce. Atualmente, recomenda-se que já pode ser reintroduzida a alimentação do paciente 3 horas após a realização da gastrostomia. O tempo de procedimento é bem curto e a hospitalização também é bastante reduzida se comparada com a gastrostomia cirúrgica. Além disso, apresenta um baixo custo. Esse artigo, que será publicado nos próximos meses pelo grupo da ESPGA, coloca algumas recomendações para a realização da gastrostomia endoscópica. Primeiramente, para se prevenir a desnutrição em doenças crônicas, em pacientes que apresentam distúrbios de deglutição, em que não é seguro a alimentação oral, ou um suporte nutricional mais precoce em patologias que você, no intervalo de 3 e 6 meses, estima que poderá haver uma desnutrição desse paciente, prejudicando o seu tratamento. As indicações vêm crescendo nos últimos anos, bem como reduzindo as contraindicações. Ainda persiste a disfagia em pacientes, principalmente com doenças neurológicas, como a principal indicação, seguida de suplementação alimentar, dieta enteral contínua, administração de medicamentos não palatáveis, principalmente para crianças, a jejunostomia transgástrica em pacientes com gastroparesias, a descompressão gástrica, tratamento do volvo gástrico, o acesso à cirurgia transgástrica e a readministração de secreções biliares em fístulas duodenais de alto débito. Já há muitos anos, a técnica de gastrostomia endoscópica para uma suplementação alimentar noturna já foi demonstrado seus benefícios em crianças com fibrose cística. Ela permite que ocorra um aumento da capacidade vital pulmonar e um aumento do volume respiratório forçado. Estas são crianças do nosso serviço em que essa suplementação nutricional permite a eliminação de oxigênio suplementar e a deshospitalização desses pacientes. A gastrostomia também permite o aumento do peso mais regular comparado com a sonda nasogástrica. A gente pode ver nesse gráfico abaixo que o paciente com a sonda nasogástrica ele apresenta período de ganhos e perda de peso. E após a realização da gastrostomia, ele tem um ganho mais contínuo e ascendente da curva. Esta é uma criança do nosso serviço também, com 3 meses e 1.800 gramas, com uma doença cardíaca grave. Para que seja realizado o tratamento cirúrgico, é necessário um aumento de ganho de peso, por isso foi indicada a gastrostomia endoscópica. Esses 2 pacientes também no serviço, foi realizado o tratamento
do vulvo gástrico com a realização da gastrostomia em 1 ponto ou 2 pontos. Nesse primeiro paciente, uma criança, foi realizada apenas 1 ponto. Nesse paciente adulto foram realizados 2 pontos. Aqui a gente pode ver a sonda posicionada na parte interna gástrica. As contraindicações absolutas vêm reduzindo, como eu falei. Em primeiro lugar, seria a recusa do paciente em realizar o procedimento, as coagulopatias intratáveis ou não controladas, as peritonites importantes e presentes, a interposição visceral evidente, nos casos de fígado ou cólon, em que a gente consegue identificar com a endoscopia, a impossibilidade de introdução do endoscópio até o estômago, o estômago intratorácico e a ausência de motilidade intestinal. As contraindicações relativas são mais frequentes. Temos a hipertensão porta e doenças hepáticas, alteração da coagulação, mais tratáveis, a ascite volumosa, a diálise peritoneal, a hepatomegalia volumosa, varizes esofagogástricas, hérnias hiatais volumosas, gastrectomia subtotal ou micogástrico, obesidade extrema, cirurgia abdominal no andar supramesocólico, lesões ulceradas, infiltrantes ou infectadas na parede abdominal, fístulas esofágicas e fístula intestino delgado proximal. Essa é uma outra criança do nosso serviço, de 11 meses, com atresia intestinal tipo Apple-Peel Syndrome, com colangite, colestase e hepatomegalia volumosa. A gente pode ver, nessa primeira foto, o fígado ocupando quase toda a cavidade abdominal. Aqui a gente consegue um ponto de transiluminação e consegue se fazer a gastrostomia nessa criança. Essa é uma outra criança do serviço, com 2 anos, teve um acidente automobilístico com céfalo-hematoma, foi necessário a retirada da calota craniana para o tratamento. Essa calota craniana é implantada na parede abdominal, ocupando grande parte também da parede abdominal, mas mesmo assim foi possível a realização da gastrostomia endoscópica. Essa é mais uma curiosidade, uma criança de 1 ano com síntose inversa abdominal. Aqui a gente pode ver que a localização da realização da gastrostomia é totalmente oposta devido à posição do estômago, mas é bem factível de ser realizado. Esse é um outro paciente de 15 anos com deformidade esquelética insignificativa. A gente sabe que nesses pacientes pode ocorrer a migração do estômago para a cavidade torácica, impedindo a gastrostomia endoscópica. Mas nesse caso, pode-se localizar um ponto logo abaixo da costela. Em relação às modalidades técnicas, a gente tem descrito na literatura a técnica de tração, que é de Gauder e Pons, que é a mais comum, a técnica de conduzir, que era realizada menos frequente, geralmente com estudos radiológicos, e a técnica de punção ou introdução, descrita por Roussel e Ashiba. Existem também algumas outras alternativas nas técnicas, principalmente na técnica de tração, em que pode-se realizar a colocação de um bottom já no primeiro procedimento. Além disso, também pode ser realizada a implantação de uma sonda através da sonda de gastrostomia e posicionada no jejum, fazendo-se uma gastrostomia, uma gastrojejunostomia endoscópica. É importante a preparação para se realizar a gastrostomia. Em primeiro lugar, o médico deve estar atento em colher uma história clínica detalhada e realizar o exame físico para se avaliar a indicação e a contraindicação e os cuidados que terá com o procedimento. É necessário também uma avaliação multidisciplinar, não só com profissionais médicos, mas também nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos, para ter uma avaliação global desse paciente. A profilaxia do procedimento com antibiótico é consolidada e tem uma forte recomendação. E, por último, a preparação das crianças e da família.
das crianças, principalmente aquelas crianças que não têm problemas neurológicos. A gente tem um grupo que são as crianças com doenças com fibrose cística, em que é importante orientação para que eles saibam como irá acontecer o procedimento e o seguimento após. E os familiares também, para esclarecimento de todas as dúvidas do procedimento. Bem, essa é a técnica de tração, a técnica de Gauderer. A gente tem a parte externa e a parte interna. Inicialmente, passa-se o endoscópio, insufla-se o estômago e tenta-se identificar o ponto para a realização da gastrostomia. Aqui a gente palpa a imagem endoscópica e aqui a gente vê a transiluminação na parede abdominal. É realizado, após a identificação desse ponto, a asepsia do local, a realização de uma anestesia local na pele e, através desse ponto, é introduzido um trocáter, como pode ser visto aqui na imagem endoscópica também. Através desse trocáter é introduzido um fio. Esse fio, quando atingido o estômago, ele é capturado por uma alça, tipo uma alça de polipectomia, em que será tracionado até a cavidade oral, onde será amarrado na sonda de gastrostomia. Aqui na parte externa, a gente pode ver, após amarrar na sonda, é feito o movimento de tração contrário, puxando-se esse fio para que a sonda introduza pela cavidade oral e é exteriorizada na parede abdominal. Aqui a gente acompanha a imagem endoscópica da sonda já passando pelo esôfago e atingindo o estômago. Após a posicionamento adequado, é feita a fixação dessa sonda. Bem, aqui aquela alternativa que eu falei para vocês, a gente pode fazer num tempo só a colocação do boto. A gente tem disponível esse tipo de material no mercado, a técnica é exatamente a mesma, a punção, a introdução do fio e a tração da sonda. A particularidade é que na extremidade dessa sonda, a gente tem um boto, que ele está totalmente coberto pela parte da sonda, e quando ele é exteriorizado na cavidade abdominal externa, é retirado um fio que prende essa sonda e o bottom é totalmente solto e fica-se posicionado na cavidade abdominal. É um procedimento em que pode-se evitar que depois do amadurecimento da gastrostomia seja realizada a troca pelo bottom, evitando-se dois procedimentos e duas anestesias, principalmente em criança. Bem, a técnica de punção, no nosso meio hoje, a gente tem principalmente dois materiais para realizar. Esse é o material que a gente tem, esse dispositivo que tem duas agulhas, em que a gente faz a endoscopia normal. Quando se identifica o ponto de transiluminação, é feita a punção. Essas agulhas, uma é passada um fio e a outra tem uma alça que captura essa agulha, essa linha. Após a captura desse fio, é dado o ponto na parede abdominal normal. Aqui a gente vê, já capturando o fio, aqui já tem um ponto que já foi dado, e aqui é feito o segundo ponto. Após os dois pontos na parede, é introduzido um trocáter. Na extremidade cortante, é feita a pressão abdominal, e aqui nessa imagem abaixo, a gente pode ver a exteriorização desse trocáter na cavidade gástrica. Após atingir a cavidade gástrica, esse trocáter ele é retirado, é liberado, e no dispositivo que fica dentro da cavidade gástrica é introduzida uma sonda tipo balão para que seja fixado e terminado o procedimento. Aqui nesse outro vídeo a gente pode ver que quando a sonda atinge a cavidade abdominal, esse dispositivo externo ele é aberto, rompido, permitindo que a sonda fique inteiramente livre e é fixada com esse dispositivo externo. Aqui embaixo a gente tem a imagem da fixação externa com os dois pontos e a sonda dentro da cavidade abdominal. Dessa mesma técnica a gente tem esse outro material disponível, em que é feito a punção e a fixação por fio em 3 pontos. E no centro é feita uma punção com trocáter, em que através desse trocáter introduzidos dilatadores.
Nessa imagem a gente pode ver a parte interna da fixação dos fios por um dispositivo metálico. Após a dilatação, é feita a abertura, como vocês viram no exemplo anterior, a abertura desse último dispositivo. Nesse caso aqui, a gente optou por fazer a colocação do bottom também no mesmo tempo, para se evitar um segundo tempo cirúrgico. Aqui mais para vocês terem uma ideia de como é feito esses pontos de fixação. Aqui a gente já localizou aonde será a introduzida a sonda, e em torno desse ponto a gente vai disparando esses fios, né, que são fixados internamente e externamente por esses botões. E depois desses 3 pontos de fixação, aqui a passagem interna, e aqui terminando, a gente já vê aqui ao lado também um outro ponto que a gente fez, que é um paciente com volvo gástrico, e fixamos nesses 2 pontos com a gastrostomia endoscópica. Bem, para concluir, eu gostaria de salientar a importância de não só a indicação e a técnica, mas também o segmento desses pacientes. Desde 2010, nós criamos no nosso serviço um grupo em que é composto por endoscopista, gastropediatra, enfermeiros e técnicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeuta ocupacional, assistente social e psicólogos, para acompanhar essas crianças. Foram realizados nesse período cerca de 516 gastrostomias, sendo que atualmente temos 352 ativas. Foram realizadas 26 reabilitações oral com a retirada da sonda e 21% aproximadamente de óbitos. Essa imagem aqui mostra para a gente uma criança que, depois de 6 anos que fez uma gastrostomia, nunca tinha tido um cuidado e um acompanhamento. A gente vê o estado de conservação dessa sonda que ele chegou. Por isso que a gente salienta a importância também de se seguir esses pacientes e acompanhar, porque podem ocorrer complicações evitáveis. Muito obrigado.